A carreira da famosa atriz Katharina Schratt, conhecida como a Donzela Graciosa, esteve intimamente ligada aos altos e baixos da vida do Kaiser Franz Joseph da Áustria-Hungria. A condessa Caroline Fuchs-Mollard dedicou toda a sua vida à família real da Áustria e foi a confidente mais próxima da Kaiserina Maria Teresa. A arquiduquesa Elizabeth, a única filha do príncipe herdeiro Rudolf, tinha um espírito rebelde e foi a primeira ativista dos direitos das mulheres na recém-fundada República da Áustria. Essas três figuras excepcionais estão unidas pelo importante papel que desempenharam na corte, pela força de vontade e pela coragem. Toda a paixão e o sofrimento de suas vidas estão ligados de maneira inseparável à Casa de Habsburgo. Aqui, elas mesmas contarão suas histórias. Três mulheres da Casa de Habsburgo. Sempre que se falava da donzela graciosa em Viena, todos sabiam que se tratava de Katharina Schratt. Ela não era apenas a atriz mais célebre do teatro de Hofburg, ela era também a melhor amiga do Kaiser Franz Joseph. A própria Kaiserina Elizabeth foi a pessoa responsável por dar origem a essa relação. Esse quadro foi pintado para comemorar o primeiro encontro deles. Esta pintura, que está no gabinete do Kaiser desde quando ele ainda era vivo, foi um presente da Kaiserina Elizabeth. Ela encomendou este quadro após perceber que o Kaiser Franz Joseph adorava ir ao teatro para assistir às apresentações de Katharina Schratt. Ela escolheu Heinrich von Angeli, um pintor muito famoso daquela época, para realizar esse trabalho. A Kaiserina então teve uma grande ideia. Ela convidou o marido para ir ver a pintura no ateliê do artista. Assim seria possível ver não apenas a obra, mas também a pessoa que estava sendo retratada nela em carne e osso. Nessa ocasião, Elizabeth apresentou oficialmente seu marido, o Kaiser, a Katharina Schratt. Foi aí que se iniciou uma amizade que durou mais de 30 anos. Franz Joseph e Katharina Schratt desfrutaram de uma relação agradável durante 10 anos, onde o Kaiser realizava visitas quase diárias à mansão da jovem atriz, próxima ao Palácio de Schönbrunn, que ele deu de presente a ela. Porém, uma reviravolta no destino em 1898 fez tudo mudar. A Kaiserina Elizabeth foi assassinada por um anarquista em Genebra. Com a morte de Sissi, como era chamada por pessoas próximas, a relação dos dois se tornou mais distante, o que deixou Katy Schratt extremamente triste. É preciso manter a compostura até mesmo em momentos como este. Não consigo digerir a imensidão desta tragédia. A Kaiserina da Áustria foi morta, assassinada, vítima do ataque de um louco. Em que mundo estamos? É como se tudo fosse uma peça de teatro barata, só que dessa vez é real. Isso vai abalar os pilares de toda a Europa. Um assassinato tão cruel, um ataque tão covarde. Felizmente, o Kaiser não está sozinho. Ele tem a mim. Isso terá de bastar. Ela havia acabado de chegar a Zell am See quando soube do atentado contra a Kaiserina Elizabeth e de sua morte. A notícia se espalhou com rapidez na mídia e assim que ela soube, ela retornou a Viena para ficar ao lado do Kaiser Franz Joseph nesse momento tão sombrio. Ela estava sempre ao lado dele, obviamente, de maneira bastante discreta. Ele escreveu muitas cartas a ela nas quais dizia ser grato pela presença dela. Ele dizia que conseguia falar sobre a falecida Kaiserina apenas com ela, pois os três eram próximos e se conheciam muito bem um ao outro. É por isso que ver Katharina Schratt deixando tudo de lado para ficar ao seu lado era para ele uma importante demonstração de apoio. Mas isso mudará tudo, tanto na vida diária da corte quanto na monarquia como um todo. Por onde eu começo?
Devagar. Um passo de cada vez. Kate, você consegue. Você é capaz. Anel. Onde ela está? Anel. Precisamos nos preparar. O Kaiser não quis me ver hoje. Ele preferiu viajar. Precisamos mudar isso. Durante as décadas em que Katharina Schratt esteve com Franz Josef, ela cuidou dele com uma enorme ternura. Isso foi algo extremamente valioso para o Kaiser após a morte de sua esposa. Ele precisa de ânimo. Precisamos garantir que ele esteja se alimentando bem. Ele mal tem tocado na comida ultimamente. Pense em algo. Talvez bolo. Que ideia genial. Ela mandou que fossem assados um tipo específico de bolo para ele chamado Gangenhof. Ela também garantiu que um cozinheiro especializado nos pratos favoritos de Franz Josef estivesse sempre a postos. Era dito que sempre havia no mínimo 4 bolos prontos no caso de uma emergência. Também diziam que Katharina tinha pavor de fazer um Gangenhof que não fosse bom o bastante. Katharina Schratt levava uma vida bastante mundana, assim como a Kaiserina, e ela imitava muitos aspectos da vida da amiga. No entanto, suas visitas a cassinos de Viena, a Monte Carlo e as grandes somas em dinheiro que ela perdia em apostas eram vícios exclusivos de Katharina. Ela escrevia cartas contando sobre a situação deplorável em que ela estava. Ela chegou a desenvolver uma irritação na pele por conta disso. Ela sabia que precisaria recorrer a ele para pagar suas dívidas com apostas e ele sempre a atendia de imediato, bastando apenas que ela insinuasse algo e sem nem precisar pedir. Eugen Kettel, o camareiro do Kaiser, fez um comentário bem-humorado sobre isso. Ele disse que Katharina Schratt e a Kaiserina Elisabeth, que também era pródiga, eram as 2 maiores estrelas do céu de despesas do Kaiser. Ambas geraram muitos gastos para Franz Josef. Pelos céus, o pobre homem não tem descanso. É isso que acontece quando uma mulher acha que consegue viajar sozinha. A Kaiserina viajava frequentemente utilizando uma identidade falsa. Passar-se pela condessa de Hohenebes era uma prática corriqueira. Todos sabiam que a condessa era a Kaiserina da Áustria disfarçada. Durante o tempo que estiveram juntos, Franz Josef e Katharina Schratt nunca conversavam um com o outro em um tom informal. Isso se deve ao fato de ele ser o Kaiser. Ela sempre se referia a ele com esse título em suas cartas e ele a chamava de minha donzela amiga. As cartas que eles trocavam eram bem discretas. Ela teve muitas paixões em sua vida além do Kaiser. Dentre elas está o famoso conde Wilczek, a quem ela escrevia muitas cartas de amor. Existe uma enorme diferença entre escrever uma carta ao Kaiser e escrever uma carta a um amigo ou pretendente amoroso. O Kaiser Franz Josef e Katharina Schratt se comunicavam um com o outro por carta durante um longo tempo. Ele resistiu à adoção do telefone. Levou bastante tempo até que ele começasse a utilizar um. Mas, por outro lado, ele escrevia longas cartas contando dos detalhes sobre os lugares onde ele estava e dos desfiles militares que ele assistia. Coisas que a Kaiserina não gostava de ouvir. Elisabeth recebia pacotes enormes com inúmeras cartas enviadas pelo seu marido quando ele ia ao estrangeiro. Ele costumava ler apenas algumas delas. Katharina Schratt era diferente. Ele lia atentamente tudo o que o Kaiser escrevia e fazia vários comentários. Ela também compartilhava sua vida com ele. Ela sabia que seu papel era trazer diversão, algo que é essencialmente a base da profissão de atriz. Ela era especialista nesse quesito e suas cartas ao Kaiser tinham um tom bastante profissional.
Elizabeth organizava encontros e jantares com eles. Na década de 1880, ela frequentemente organizava jantares em família para que Katharine Schraff fosse convidada. 4 pessoas participavam dessas ocasiões: Elizabeth, a senhora Schratt, Marie Valérie, que era a filha mais jovem do Kaiser, e Franz Joseph. O Kaiser é frágil como um pássaro. A Caserina, por vezes, não bebe nada além de sangue de touro para lhe dar mais vigor. Ela normalmente aperta seu espartilho tanto quanto pode, a tal ponto que chega a ficar sem ar. Essas coisas me deixam preocupada. Como uma pessoa normal, eu como regularmente e aprecio a comida. Após a morte, os encontros deles tiveram um fim, pois Catarina já não se apresentava mais em Hofburg de forma oficial e ela não podia mais realizar visitas a Franz Joseph. Katharina Schratt usou um vestido feito especialmente para audiências quando se encontrou com o Kaiser pela primeira vez. Franz Joseph ficou impressionado com tamanha elegância. Uma das características marcantes deste vestido é sua cintura fina, algo comum para a época. O busto era bastante realçado e a cintura poderia ser reduzida em até 20 centímetros, utilizando um espartilho. Katharina Schratt certamente mandava suas camareiras apertarem o espartilho o máximo possível, pois, como pode-se ver, o corte acentuado do vestido na cintura não corresponde ao corpo que ela tinha. Katharina Schratt encomendava roupas para diversas ocasiões feitas aos moldes da Kaiserina. Até mesmo suas roupas para viagem precisavam seguir as tendências mais modernas. Katharina tinha ainda uma liberdade bem maior do que a Kaiserina nesse quesito, pois ela não era obrigada a participar de desfiles extenuantes. A Kaiserina precisa ficar de repouso. Qualquer pessoa em seu lugar iria preferir ficar em um mesmo lugar descansando por algumas semanas. Mas disseram que ela foi viajar de barco. Por qual razão? Se foi o que ela decidiu, temos que esperar para ver no que vai dar. Isso é preocupante. O povo sempre comenta sobre tudo e sobre todos. Os mais estúpidos querem que todas as informações sobre nós se tornem públicas. O segredo é algo nobre e importante, mas parece ser algo que está caindo em desuso. Katharina Schratt levou para o túmulo o segredo de sua relação próxima com o Kaiser Franz Joseph. Os lábios da afável e extrovertida atriz do teatro de Hofburg nunca deixaram escapar tal indiscrição. O Kaiser continuou a dar presentes generosos a ela. De forma bastante discreta, ele concedeu a ela bens que só poderiam ser concedidos a título de legado. Ele fez isso criando uma conta e dando a ela senha para que ela pudesse dispor livremente dessas riquezas. Em valores atuais, esse legado totalizava uma quantia de aproximadamente 18 milhões de euros. Também não podemos esquecer que, além de deixar esse legado a ela, o Kaiser Franz Joseph ocasionalmente presenteava Katharina com joias extremamente valiosas. A maioria delas fabricadas pelo joalheiro real. Sendo uma mulher tão elegante, Katharina Schratt não tinha apenas joias valiosas, ela também tinha vários utensílios de luxo. Entre os presentes do Kaiser está este conjunto para café. Muitos de seus pertences possuem as iniciais gravadas neles na forma de um K e S entrelaçados. Em sua residência em Hietzing, essas iniciais podem ser vistas em todos os cantos. Para que ela pudesse estar sempre por perto, o Kaiser Franz Joseph disponibilizou algumas residências para sua querida amiga. Uma delas foi uma mansão em Viena e a outra um de seus palácios de verão localizados em Bad Isch.
O palácio de Kongswalter foi decorado com um estilo bastante opulento e moderno para a época. Talvez eu devesse me preparar para uma caminhada. Talvez o Kaiser queira andar pelo jardim. Ele sempre fica animado após um passeio. Eu adoro esses passeios longos com ele por Schönbrunn. O Kaiser também adora isso. Eu costumo compartilhar histórias do teatro com ele. O Kaiser ama jogar conversa fora. Na corte não há muitas coisas que o deixem alegre. É por isso que ele precisa de mim. Franz Josef fazia passeios regularmente com Katrina Schraft. Existem centenas de recados nos quais Franz Josef convidava a sua donzela amiga para uma caminhada pelo jardim do Palácio de Schönbrunn com ele às 13 horas. Eles também realizavam essas caminhadas por Bad Isch. Eles fizeram isso nos períodos finais do século XIX e no início do século XX. Esses passeios passaram a ser vistos como algo lendário. Nós nos conhecemos há bastante tempo. Agora teremos muito mais tempo para essas atividades. Só nós dois. Céus, não tenho nenhum vestido decente para usar. Anel! Anel, cadê você? Onde você estava? Precisamos arranjar um vestido novo. O relacionamento de Franz Josef com Käthe Schraff foi se encerrar apenas com a morte do Kaiser. Após isso, a donzela graciosa se tornou uma cristã devota e viveu de maneira reclusa em seu palácio em Viena. A diferença de idade entre o Kaiser e Katharina Schratt era grande. Ela era 23 anos mais jovem do que ele. O fato mais interessante foi que ambos morreram com a mesma idade, aos 86 anos. Katrina Schratt, a melhor amiga do Kaiser, viveu para ver a queda do Império dos Habsburgo e a criação da Primeira República da Áustria. O cemitério Hietzing, em Viena, se tornou seu lugar de descanso em 1940. Durante o inverno de 1741, a corte de Schönbrunn estava cheia de alegria, pois em breve nasceria o mais novo filho de Maria Teresa. Por ser sua confidente mais próxima, a condessa Maria Carolina Voss-Fuchs-Mullard estava sempre ao seu lado. Desta vez, a Kaiserina estava finalmente dando luz ao seu tão aguardado príncipe herdeiro. A condesa Fuchs foi uma dama de companhia e governanta na corte austríaca e serviu à família Habsburgo por 3 gerações. Ela cuidou dos filhos de Leopoldo I, dos filhos de Charles VI e depois dos filhos de Maria Teresa. Maria Teresa apelidou a condessa de Minha Raposa, um jogo de palavras em alemão que foi sua confidente mais próxima durante seus altos e baixos. Carolina Fuchs teve uma carreira aos moldes clássicos. Ela ainda era jovem quando veio para a corte de Leopoldo I como uma dama de companhia. E lá permaneceu por bastante tempo até se casar com Christoph Fuchs, o embaixador do Würzburgo. Após se casar, ela perdeu seu cargo de dama de companhia, porém Carolina Fuchs tinha ótimos contatos dentro da corte. A relação entre a condessa Fuchs e Maria Teresa era bastante próxima, tanto que a jovem costumava chamar Carolina de mamãe. Era uma relação bem diferente da que ela tinha com sua mãe biológica, Elisabeth Christine, que obviamente ficou aborrecida de ver sua filha chamando outra pessoa de mamãe. A extraordinária relação de Carolina Fuchs com sua futura Kaiserina perdurou bem além da infância.
Era esperado que a raposa também se tornasse a governante dos filhos de Maria Teresa. Alguns anos depois, a Condessa Fox passou a ser a dama-chefe da corte, tornando-se assim uma das mulheres mais poderosas do palácio. Era ela quem decidia quem poderia entrar nos aposentos da Caesarina e era a única pessoa que podia andar livremente pelo palácio. Ela também organizava as audiências e decidia quem teria ou não direito a uma. Esse era um cargo muito importante. Maria Teresa escolheu-a para essa posição, pois sabia que poderia confiar plenamente na Condessa Fox. Condessa, eu gostaria de lembrá-la da audiência. Certamente. Vou pedir para que Sua Majestade o receba. Eu farei o possível. Apenas peço que você pense bem no que vai falar. Caso contrário, todos os envolvidos ficarão aborrecidos. Só após isso você terá uma audiência em Schönbrunn. Ela já realizou 5 audiências hoje. Pronto. É melhor usar um casaco mais apropriado. Você não vai poder entrar com essa aparência. Agora vá e deixe-me terminar o que estou fazendo. O nascimento está próximo, temos muito o que fazer. A Condessa Fox também aconselhava Maria Teresa quando o assunto era amor. Até mesmo antes de ela se tornar a Caesarina, isso também ocorria quando a jovem se apaixonou por Franz Stephan. A sagaz condessa elaborou um plano sutil para que os dois jovens apaixonados pudessem se encontrar. Conforme podemos ver nas cartas que trocaram, eles tinham um enorme afeto um pelo outro e utilizavam apelidos carinhosos. Nas cartas de Franz Stephan da época em que eles ainda estavam noivos, ele a chamava de minha noiva angelical, utilizando a linguagem da época. Ela o chamava de Karovis, o que significa rosto querido ou rosto belo, e também de ratinho. Com o passar dos anos, eles adotaram um tom mais casual e ele passou a chamá-la de Mara, Mitz e Mitis. Uma relação tão afetuosa como essa era rara na corte de Viena. A relação não contava apenas com a presença dos monarcas, mas também da idosa Condessa Fox. Há registros que falam dos problemas que a Condessa Fox teve na velhice. Sua audição foi bastante afetada e sua visão começou a se deteriorar. Mesmo assim, o casal imperial ainda buscava seus conselhos. Ai, acho que estou velha demais para dançar. A dança traz alegria, mas nós, as damas de companhia, não dançamos apenas por isso. Nós estamos sempre a postos durante toda a nossa vida e conservamos a mais alta integridade moral em nome de Sua Majestade. A Caesarina ocupa o trono há apenas 1 ano e já temos mais um nascimento. Seu 4º. Com a bênção do Senhor, teremos um menino desta vez. Eu fiz tudo a meu alcance para garantir isso. O ano em que Joseph II nasceu, 1741, foi bastante tortuoso para Maria Teresa. Seu pai havia morrido no ano anterior subitamente. Ela subiu ao poder como uma mulher e herdou todos os domínios de seu pai. No início, a jovem Caesarina não foi levada a sério. Todos viam Maria Teresa como uma governante inexperiente e uma presa fácil para seus próprios planos.
Mas essas pessoas estavam enganadas, pois Maria Teresa atuou de maneira enérgica e determinada, sempre com muita perícia e charme. A chave para seu sucesso foi que ela deixou de lado seus antigos conselheiros, os responsáveis por dar auxílio ao governante por mais de um século, e passou a buscar informações por conta própria. A diligência da Kaiserina é inigualável. Ela estuda as anotações do príncipe Eugênio incansavelmente. Ela aprendeu até mesmo a comandar exércitos. Ela é uma mulher na função de um homem. Ela é a única que pode ocupar esse cargo. O que mais ela poderia fazer? Ninguém a respeita. Todos se esqueceram das promessas que fizeram para seu pai no passado. Toda a Europa está lhe dando as costas. Ela também lamentava não poder liderar seu exército em uma guerra por ser mulher. Isso era inadmissível na época. Mesmo assim, ela tinha interesse pelo assunto e buscou aprender tudo o que podia. O que a diferenciava como monarca é que ela tomava dianteira em praticamente todas as questões. Maria Teresa foi uma visionária não somente quanto às guerras, ela também combateu superstições que eram comuns no período barroco. A Kaiserina realizou diversos rituais supersticiosos durante a gravidez para que pudesse gerar um herdeiro homem que pudesse herdar o trono. As luzes de Schönbrunn ficaram apagadas por semanas para que tenhamos um menino, o tão aguardado herdeiro do trono. Um rapaz tão forte quanto o pai, o ratinho da Kaiserina. Ela está gerando um filho por ano a duras penas na esperança de ter um rapaz, mas até agora tivemos apenas meninas. Venham até mim, meninas. Deixem-me vê-las. O esforço dela é muito nobre. Um príncipe herdeiro seria uma enorme bênção. A corte de Maria Teresa em Viena esteve sempre repleta de crianças que traziam muita alegria ao ambiente. No entanto, ao longo de 19 anos, a Kaiserina enfrentou o risco de 16 gestações e apenas 11 de seus filhos chegaram vivos à adolescência. Esses números mostram como a gravidez era custosa para ela. É por essa razão que as parteiras tinham uma enorme influência. Elas faziam tudo a seu alcance para garantir a continuidade das antigas tradições. Elas realizavam procedimentos bastante complexos. Naturalmente, nós sempre mantemos a residência bem aquecida para que Sua Majestade possa suar bastante. Nós sabemos que quando a mãe sente calor, as chances de ter um menino aumentam e o bebê nasce mais inteligente. O que você está fazendo? O fogo já está bom. Você já pode ir. Precisamos ficar atentas a diversos rituais. Ir à missa regularmente, beber chá de menta e fazer longas caminhadas andando de costas. Nossa Kaiserina, minha querida Mitz, segue todas essas recomendações. Não temos com o que nos preocupar. Se a Kaiserina não tivesse dado à luz a um menino, um decreto promulgado por seu pai, conhecido como a Sanção Pragmática, teria sido utilizado. Esse documento dizia que Maria Teresa poderia garantir que sua filha se tornasse a próxima herdeira do trono. Ela sabia por experiência própria que a sanção pragmática era nada mais que um pedaço de papel que não garantia coisa alguma. Ela foi obrigada a iniciar uma guerra para defender seu direito à sucessão. Isso ocorreu devido ao fato de que tanto o povo quanto a nobreza acreditavam firmemente que somente um homem pode se sentar no trono e perpetuar uma dinastia. Em março de 1741, durante a Guerra de Sucessão Austríaca, a esperança de que um homem ocupasse o trono ainda seguia viva.
Logo tudo ficará bem. A Igreja Agostina já fez o pedido pelas orações. Quanto mais cedo começarem a orar, melhor. A pia baptismal já foi preparada e as velas de batismo já foram consagradas. Nós já verificamos tudo, mas é melhor verificarmos novamente, só para garantir. Tudo precisa estar perfeito. Só a perfeição servirá. A condessa Fox supervisionou diligentemente as gestações de sua amada Kaiserina, que exigiam a elaboração de uma dieta bastante rígida. As grávidas precisavam comer a cada 2 horas. Além disso, a digestão precisava ser estimulada envolvendo suas pernas com panos embebidos em vinagre. Falando em panos, eu preciso preparar as bandagens. Eu havia me esquecido delas. Precisamos preparar 12 bandagens por dia para que a criança não fique desprotegida. A camada do meio deve ser coberta com cera de abelha para que não haja vazamentos. Para que nasça um menino, nós precisamos encher a calça de lã com bastante palha. Essa nova técnica é bastante elegante e facilita a troca. Precisamos preparar a palha. Todas as esperanças se concretizaram. Em 13 de março de 1741, o pequeno Joseph nasceu. Futuramente, como Kaiser Joseph II, ele realizaria profundas reformas na monarquia. Nesse mesmo ano, Maria Teresa presenteou sua governanta com um aconchegante castelo que fica na região de Rodin. Mesmo assim, a habilidosa dama-chefe preferia bem mais seus pequenos aposentos no palácio de Schönborn. Eu sou a dama-chefe já há 5 anos. Na minha função, eu preciso estar atenta até nos mínimos detalhes. No início, eu tinha apenas que acompanhar a entrada de algumas pessoas. Atualmente, existem mais de 2.000 pessoas nesta corte, e um governante não consegue dar conta de tudo isso sozinho. Sua Majestade me presenteou com um lindo castelo, porém, a minha presença aqui é indispensável. A relação de Maria Teresa com a condessa Fox era tão próxima que a Kaiserina quis estar ao lado dela até seu último momento de vida. As esculturas em seu sarcófago mostravam o amor que Maria Teresa tinha por sua esposa. A única pessoa que não pertencia à dinastia de Habsburgo a ocupar um lugar na cripta imperial. Hoje ela descansa ao lado de Maria Teresa. A princesa Elizabeth Marie foi a única filha do príncipe herdeiro Rudolf e era a neta favorita do Kaiser Franz Joseph. Porém, ela passou longe de cumprir os deveres reais que eram esperados dela. A caprichosa Elizabeth, chamada de Ers por sua família, o diminutivo do seu nome em húngaro, perdeu o pai aos 5 anos e tomou várias atitudes que iam de encontro a todas as convenções da corte. Após a morte de seu avô, ela se afastou definitivamente da casa de Habsburgo, tornando-se uma social-democrata convicta e não conformista, sendo apelidada de a Arquiduquesa Vermelha. Talvez você não saiba com quem está falando. Uma mulher precisa saber de onde vem e para onde vai. Eu vim da corte e adentrei o parlamento, sendo a primeira mulher do país a alcançar esse feito. A arquiduquesa foi capaz até mesmo das políticas de casamento rígida dos Habsburgo, feitas para preservar a dinastia. Ergi cresceu sendo a neta querida do Kaiser. Ela estava acostumada a ter tudo o que queria e a fazer tudo o que tinha vontade. Esse comportamento também impactou a sua escolha de companheiros.
Aos 17 anos, ela se apaixonou por Otto Windisch-Graetz ao conhecê-lo em um baile. Apesar de ser um aristocrata, ele estava longe de ser considerado um pretendente adequado, pois ele ocupava um lugar muito baixo na hierarquia social. O Kaiser Franz Joseph não somente deu ao conde Windisch-Graetz o título de príncipe por sua neta, como também permitiu que ela mantivesse o título de Sua Alteza Imperial, apesar de ter se casado com alguém que era incompatível com o seu status. Sim, ficou bom. É o bastante. Eu não sou da nobreza. Eu sou eu. Eu não disse nada. Eu não me atrevo a te contrariar. Ninguém precisa se atrever a nada. Mas eu insisto em fazer isso. Eu e somente eu decido as causas que eu defendo. Minha família vai ter que se acostumar com isso. Seu casamento com Otto Windisch-Graetz, repleto de ciúmes e infidelidade, provou ser a tempestade perfeita. Durante a intensa disputa quanto à guarda de seus 4 filhos, mais de 100 trabalhadores sociais-democratas cercaram o palácio de Schönau, na Baixa Áustria, para impedir a execução de uma ordem judicial que entregaria as crianças para o pai. Esse escândalo rendeu manchetes no mundo todo e o litígio motivado pelo marido teve que cessar. No fim, os filhos permaneceram com a mãe. Os socialistas gostam de mim. Eu me juntei a eles como membro do partido. Pepe, você precisa se trocar. Seja rápida. Certamente, camarada majestade. Como quiser. Os sociais-democratas, em especial, sempre foram grandes apoiadores da monarquia. Eles viam essa forma de governo como uma grande conquista. O próprio Karl Renner, o futuro presidente, sempre se apresentava em grandes conferências como um apoiador ferrenho da monarquia austro-húngara. Foi somente bem mais tarde, em 1918, para ser precisa, quando ele conheceu Kaiser Karl, foi que ele viu o imenso poder que aquele homem sentado ao trono possuía. Aquilo era inaceitável. Décadas atrás, meu pai tinha ciência de que algo precisava mudar. Porém, seus planos foram frustrados de maneira prematura. O príncipe herdeiro Rudolf não era um pai amoroso no sentido de que ele não passava muito tempo com sua filha. O príncipe herdeiro morreu quando sua filha tinha apenas 5 anos. Porém, é preciso lembrar que ela era uma arquiduquesa, ela pertencia à alta nobreza e foi criada na corte. E nesse ambiente é comum que os pais não participem da criação dos filhos. Apesar de ter passado pouco tempo com ele, ela herdou muita da sua personalidade. A péssima relação que ela tinha com a própria mãe era uma consequência disso. As duas tinham personalidades completamente opostas. Ela sempre se sentiu aprisionada e isso se intensificou quando sua mãe se casou novamente e passou a viajar com frequência. Por essa razão, ela raramente via sua mãe e levava uma vida bastante solitária na corte de Viena. Após a morte precoce do pai, a arquiduquesa, então com 5 anos, teve que lidar sozinha com o luto. Era costume da corte não se falar sobre quem havia morrido recentemente. Quando ela cresceu, o distante, porém bondoso avô Franz Joseph se tornou a pessoa que mais apoiava a arquiduquesa Elisabeth. O Kaiser organizou diversos bailes para sua neta no fim do século XIX. Eu amo dançar. É uma ótima forma de se encontrar um companheiro. Especialmente quando se está debutando. Eu sempre estive à frente de meu tempo. Meu guarda-roupas está sempre atualizado. As roupas mais apertadas são as minhas favoritas.
A visão que a arquiduquesa vermelha tinha dos homens veio de seu pai, o príncipe herdeiro Rudolf. A sala favorita do seu pai no palácio de Hofburg, o Salão Turco, era onde ela podia conhecer os gostos de seu pai e é um lugar que criou recordações saudosas para ela. Eu também adoro Luxemburgo, pois papai e eu passeávamos por lá e chamávamos por nossos amigos os pássaros. Ele segurava minha mão e dizia: "Esse, você ouviu isso? Esse é um donfafe." Ele sabia identificar cada um dos pássaros. Nós chamávamos os pássaros de tesouros. A natureza era o baú que os guardava. O príncipe herdeiro Rudolf tinha bastante interesse por ciências. Seu sonho era estudar biologia na Universidade de Viena, algo que seu pai proibiu. Mesmo assim, ele manteve um círculo de amizades, que continha pesquisadores, jornalistas, economistas e professores universitários, e passou a cultivar um interesse por ornitologia. Ele acabou até mesmo sendo reconhecido como um cientista e conquistando o respeito de grupos de ornitólogos. A relação de Elsie com o pai era de muito amor, diferente da relação dela com a mãe, que foi bastante conturbada desde cedo. A minha importância para ela vinha do egoísmo, pois eu era algo ao qual ela podia se agarrar. Quando o papai morreu, ela passou a ficar doente com frequência. Ou ela estava doente ou estava viajando como a vovó. Ela só queria saber de se afastar de Viena. É sabido que Elisabeth não gostava de crianças e passava pouco tempo com seus filhos. Quando muito, ela era capaz de tolerá-las quando ia visitar suas filhas. Apesar de sempre levar presentes para os netos e garantir que não estivesse mimando mais um do que o outro, ela não teve uma relação próxima com eles. Como era costume entre os Habsburgo, uma enorme equipe de governantas e tutores cuidaram da arquiduquesa no que era chamado o Salão das Crianças. Ela teve de enfrentar uma rotina incrivelmente rígida. Eu tive ótimos professores. A Condessa Kundenhofe se esforçou para que eu me tornasse uma dama. Eu também me esforço para isso. Uma vez princesa, sempre princesa. Talvez você não saiba com quem está falando. Pepe, já chega. Isso não foi elegante da sua parte. Comporte-se. Talvez você não saiba com quem está falando. Era a frase favorita da princesa herdeira para se apresentar a pessoas desinformadas, pois ela presumia que todos sabiam quem ela era. Essa postura era bem similar à de sua avó, a Kaiserina Elisabeth, que era similar a ela em muitos outros aspectos. Pepe, você sabia que a vovó falava com os mortos? Obviamente, nós achávamos isso bem engraçado. A espiritualidade é algo importante, mesmo que não seja uma aptidão para todos. Nesse quesito, somos idênticas. Eu defendo meus ideais até as últimas consequências. Foi por isso que eu me afastei da realeza. Por qual razão adiaria minha saída? Se não agora, então quando? Ela se uniu aos sociais-democratas em 1919 e, para lhe ensinar mais sobre os ideais do partido, ela foi encaminhada para um membro do partido que vivia na Baixa Áustria. O nome dele era Leopold Petzneck. Ele era um professor em Mödling e que mais tarde veio a se tornar diretor. Eles tiveram uma boa relação, tanto que décadas mais tarde eles viriam a se casar. Esse foi um caso clássico de dois polos opostos se unindo, e a imprensa social-democrata usou essa história para mostrar que a nova república era uma incrível fábula onde uma arquiduquesa podia se casar com um filho de um fazendeiro.
Em 1929, a arquiduquesa Elisabeth Marie vendeu o castelo de Schönau para viver na mansão Riedschangret, no distrito de Huntendorf, em Viena, e ela passou a reunir sua corte aqui, desta vez como Elisabeth Petzneck. Assim como fazia em Schönbrunn, ela ocasionalmente recebia artistas e pensadores políticos como convidados. A vida e o casamento de Elisabeth Marie foram ambos distantes para os padrões de sua arquiduquesa. Seu lugar de descanso é este túmulo, sem marcação alguma, onde seu marido também está enterrado. Estas foram 3 mulheres que tiveram vidas extremamente singulares. Todas elas enfrentaram reviravoltas do destino e muitos desafios, no fim, alcançando enormes triunfos. Nós certamente nunca nos esqueceremos delas.